Muito boa noite a todos. É com satisfação que iniciamos, dando continuidade às apresentações dos artigos do lançamento do Redefinições das Fronteiras, e que este ano também estamos marcando o 8º Seminário de Fronteiras do Brasil, ao qual já é uma tradição, faz parte do calendário de eventos do Estado do Paraná, esse evento que já é uma tradição aqui na fronteira do Brasil, em Foz do Iguaçu. Este ano, com o lançamento do Redefinições das Fronteiras, sob o título Trajetórias da Crise Global, é com muita satisfação que recebemos todos os autores, as pessoas que nos acompanham pelo YouTube, a discussão destes painéis desta noite, que teremos, no primeiro painel, Aplicabilidade da Previdência Social aos Imigrantes Mercosulinos, escrito pela Karina Frais Ribeiro e pelo Gabriel Vargas Ribeiro da Fonseca, filho do nosso diretor jurídico do Instituto. Grande amigo Gabriel. Travessias Globais, o redesenho das fronteiras entre a humanidade e o coronavírus, pela professora, minha querida amiga Cláudia Regina de Oliveira Magalhães da Silva Loureiro, que apresentará esse tema. Itaipu e a lei do FONACID, no Paraguai, Estado, Políticas Públicas e Desenvolvimento, para Alexandre Barros da Costa, que me parece que não estará conosco essa noite, mas o artigo dele consta no nosso livro, Redefinições das Fronteiras. Teremos, na sequência, o professor Tomás Espósito Neto, meu querido amigo, que falará sobre as relações Brasil e Paraguai, Itaipu, a fronteira e a energia. Na sequência, depois, Metafísica Política, Fronteiras e Pandemia, com o grande Tiago Suassuna e o professor Fernando Ludwig, o qual coordena esta obra junto comigo. Depois, na sequência, ainda teremos a migração venezuelana em Roraima, a atuação das agências da ONU em resposta humanitária ao deslocamento, pelo Elison Bruno Fontanelli de Albuquerque, que está conosco, e o professor João Carlos Jaron Chinsky Silva. Na sequência, Saúde e Fronteiras, os impactos da crise ocasionada pela pandemia ao desenvolvimento sul-americano, pelo professor Samuel de Jesus, um grande amigo e parceiro que está conosco já em alguns volumes já do Redefinições das Fronteiras. Logo após a pandemia e o aumento das apreensões pelo Batalhão de Polícia de Fronteiras do Estado do Paraná, pelo Alan Diogo Chons, na sequência, e para encerrar esta noite, o professor Fernando Ludwig, com Tiago Suassuna, Alex Jorge das Neves e Jean Marcel de Almeida Freitas Lacerda falarão sobre as trajetórias de uma crise global, o papel das fronteiras. Antes mesmo de eu passar a palavra para o Fernando, eu gostaria, Rita, que você nos colocasse aqui uma tela sobre a chamada do próximo volume do Redefinições das Fronteiras, é uma chamada já de trabalho, onde o tema será dilemas, desafios e ordenamentos. Aqui temos as regras de escrita para estes artigos, o prazo final é 1º de junho de 2022, e esta chamada já se encontra no site do IDESF, que, a partir destas informações, a Rita já vai disponibilizar no chat do YouTube, e aqui também para os autores, onde ali terão todas as regras de submissão destes artigos. Bem, é com muita alegria que iniciamos esses trabalhos da noite. Professor Fernando Ludwig, a palavra é vossa. Obrigado, Luciano. Boa noite a todos, boa noite a todas. Muito bem-vindos a mais esse evento promovido pelo IDESF. Eu vou tentar não ser tão repetitivo, mas sendo, porque não dá, né? Gostaria de agradecer a todos os participantes que estão do livro, né? E aqueles que estão aqui no período da noite. Lembrando que esse evento começou hoje de manhã, nomeadamente com participação de autores europeus, devido ao fuso horário, e agora nós damos continuidade à apresentação dos capítulos que constam aí nesse novo livro do Redefinições das Fronteiras, né? Trajetórias da crise global representa exatamente o momento que nós estamos vivendo, e a ideia inicial desse projeto foi exatamente buscar visões, buscar alternativas, buscar
compreensões do desafio, né, que essa crise trouxe, nomeadamente para o entendimento de fronteiras. Como eu disse, é uma honra, muito obrigado a todos pela participação, e um bom evento para a gente. Muito obrigado mesmo, obrigado, Luciano, obrigado ao IDESF, obrigado a todos aqueles e aquelas que colaboraram com a execução desse projeto, já é o 5º volume, né? Já faz 5 anos já que nós estamos com esse projeto e já estamos aí lançando o próximo volume, o que para mim, pessoalmente e profissionalmente, é uma honra. Então, muito obrigado a todos e a todas que colaboraram e colaboram ainda com esse projeto. Muito obrigado, Luciano. Deixo com você a palavra e bom evento para todos. Obrigado, Fernando. Uma satisfação. Eu gostaria de convidar, então, para o início destas apresentações, a professora Karina Frais Ribeiro, que falará sobre a aplicabilidade da Previdência Social aos imigrantes mercosulinos no Brasil. Professora Karina, pode, por gentileza, habilitar, e a palavra é vossa. Uma satisfação. Boa noite a todos. Agradeço a palavra, doutor. Aproveito para saudar os presentes, elogiar essa belíssima obra que, agora 5º volume do livro Redefinição das Fronteiras, e novamente aborda temas de extrema relevância e que, mesmo diante da pandemia, não deixaram de realizar esse evento, né? Bom, eu vou tratar hoje do artigo escrito por mim, em coautoria com meu colega e incentivador, Dr. Gabriel Ribeiro da Fonseca. O nosso título abordado no artigo foi a aplicabilidade da Previdência Social aos imigrantes mercosulinos no Brasil. O nosso tema, basicamente, ele trata do seguinte problema. A criação do Mercosul, somado ao contínuo crescer de vontade de estimulação de crescimento fraternal entre os membros do bloco, ele faz com que tenha uma necessidade de uma criação de seguridade social aos cidadãos mercosulinos que venham residir em outros países, tanto para trabalho quanto para, eventualmente, trabalhos que não sejam com vínculos empregatícios, mas são terceirizados, que a gente tem muito hoje. Só que o grande problema aqui é que o país, dependendo de cada país, cada um tem uma forma de legislar acerca da previdência social. Então, países com aposentadoria de uma forma mais fácil de ser alcançada, enquanto outros países nem são tão fáceis assim. E, apesar das dificuldades, o acordo multilateral, ele vem firmando e trazendo essa possibilidade de trabalhadores imigrantes filiados ao regime geral de previdência social obterem prestações por velhice, idade avançada, invalidez e em razão de morte. Então, nós precisamos que esses trabalhadores imigrantes que estejam trabalhando dentro do bloco passem a contribuir com o regime de previdência. E a partir desse contexto que o artigo trabalha acerca do Acordo Multilateral de Seguridade Social e nós apontamos também ali a questão dos indicativos doutrinários, normativos, apontando também o direito dos imigrantes que buscam a aplicação desses direitos aqui no Brasil. O nosso trabalho ele foi separado em 5 partes. A primeira parte ela trata da previdência social, em que a gente demonstra que a previdência ela é importante tanto para destacar que o pilar da Seguridade Social, um deles é a previdência. Então, a Constituição Federal ela vai trazer no artigo 194 que a Seguridade Social ela compreende o conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e privados que se destinam a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência, assistência social. Então, incluído nesse rol de direitos sociais da Constituição, a gente pode dizer que o Estado ele deve, sim, trazer esse direito para os cidadãos, tanto imigrantes quanto quanto cidadãos brasileiros, quanto não. Então, o Estado ele vai atuar de forma direta e indireta para contribuir com a redução dessas desigualdades e garantindo também as pessoas determinados estágios de sua vida alcancem esses benefícios. A segunda parte do nosso artigo trata da previdência, da pertinência do Acordo Multilateral de Seguridade Social. Eventual insegurança jurídica no âmbito mercosulino, a ausência de positivação sobre o tema, ele traz ali um número muito grande de trabalhadores brasileiros que hoje vivem em outros países, vivem no exterior, não se referindo
ao nosso Mercosul em si, mas temos um número de 2 milhões e meio de brasileiros que residem no exterior e passam a não contribuir. Então, hoje, estima-se que, no máximo, 950 brasileiros possuem ainda seus direitos previdenciários assegurados por acordos internacionais. Então, a situação ainda é mais importante ser tratada quando a gente vê que muitas pessoas vão para outros países e acabam não tendo direito a uma aposentadoria futura, ou até mesmo quando acabam falecendo e deixam os seus dependentes desamparados. Por um outro lado, a gente tem que lembrar também que tem um país que está disposto a pagar benefícios a uma pessoa que reside naquele país a partir do momento que ela está trabalhando ali, enquanto seria impossível um outro país ficar contribuindo com a previdência e aquele respectivo cidadão não estar mais trabalhando ali, então não tem a forma retributiva dessa contribuição. E a partir dessas análises, é de suma importância a elaboração dos acordos internacionais para que eles sejam recíprocos e sejam recepcionados de uma forma que esses trabalhadores possam ir para outros países sem que isso venha a prejudicar a aposentadoria futura quando chegar a época, ou até benefício por incapacidade e a pensão por morte. A nossa terceira parte do artigo, que tratou acerca do acordo multilateral, diretamente, tratamos que, após a criação do Mercosul, tivemos a resolução número 11 de 91, que trata sobre o subgrupo de trabalho número 11, onde ele foi dividido em 8 comissões, e nós temos uma especificamente para tratar da Previdência Social. Então, destacamos ali que sempre houve um grande interesse por parte tanto dos empresários quanto dos cidadãos em si, de que essa coordenação de sistemas ocorresse. Para os empresários é muito importante, tendo em vista que a harmonização do custo de produção, uma vez que o custeio desses sistemas é baseado também em recursos provenientes de tributação e em outros produtos também. Então, tem-se, portanto, os reflexos desses direitos sobre a competitividade das empresas. De outra forma, os trabalhadores, eles vislumbram hipóteses que possam circular livremente dentro dos próprios países, sem que eles percam suas garantias e seus direitos. Então, nós pontuamos que a manutenção da Previdência, inclusive no Brasil, enquanto oportunidade de trabalho aos jovens, impactaria de forma muito positiva, inclusive nas contribuições do regime geral de Previdência. A nossa quarta parte do artigo, ela vai tratar acerca das regras do Acordo Multilateral de Seguridade Social. A partir do acordo celebrado, nós trazemos no nosso trabalho que é possível garantir aos trabalhadores imigrantes residentes no país os benefícios do nosso regime de previdência social. Então, no decreto 5.722 de 2006, tem-se a previsão no artigo 7º de que os períodos de contribuição cumpridos dentro do território dos Estados-partes serão considerados para concessão das prestações por velhice, idade avançada, invalidez e morte. Então, na forma que essas contribuições, essas condições de regulamento serão aplicadas a esses cidadãos, imigrantes ou não. Então, a partir do texto, nós podemos concluir que esses benefícios, eles são realmente muito explorados pelos imigrantes, tendo em vista que, a partir do momento que a família é deixada no país ou traz a família para esse país, a visão deles muda muito a respeito de futuro e fixar até mesmo a residência aqui, trazer sua família para cá. Então, é muito importante que tenha uma segurança quanto à aposentadoria futura ou eventual morte desse trabalhador. Nossa quinta parte do artigo, ela trata sobre a conclusão de como que o Mercosul estimula a circulação dos trabalhadores imigrantes no bloco e qual que é a consequência disso. Então, tanto pela questão da residência, quanto pela questão da contribuição do regime geral de previdência social. E demonstrada a relevância desse acordo, os imigrantes mercosulinos, eles trazem suas famílias para cá e, pontualmente, a gente pode
dizer que a nossa Constituição Federal ela não vai distinguir estrangeiros de nacionais, e é o que a Seguridade Social tenta demonstrar também, equiparando os nossos estrangeiros com os cidadãos daqui. E que esse é o nosso desenho da Seguridade Social hoje. Então, essa foi uma breve exposição do nosso artigo. Eu encerro aqui minha apresentação, agradeço imensamente a todos e boa noite. Obrigado, Karina, pela apresentação. É um tema que é muito interessante. Muito obrigado ao Gabriel também pela confecção do trabalho. Sem mais delongas, eu já passo a palavra para a professora doutora Cláudia Regina Loureiro, que vai falar sobre as travessias globais, o redesenho das fronteiras entre a humanidade e o coronavírus. Professora Cláudia, a palavra é vossa. Muito obrigado. Obrigada, professor Fernando. Mais uma vez, gostaria de registrar meu agradecimento ao professor Fernando e ao professor Luciano e a toda a equipe do IDESF pela oportunidade. Sempre uma satisfação enorme participar desse evento de excelência. Quero parabenizar todos os colegas que já passaram por aqui pela manhã, com excelentes exposições, e gostaria de deixar aqui registrado o meu sentimento de que eu possa contribuir com essa discussão a respeito do desenvolvimento econômico e social nas fronteiras. E por essa razão, eu desenvolvi o trabalho que já foi nominado pelo professor Fernando. Eu tive a ideia de estabelecer esta ligação entre mobilidade, coronavírus e fronteiras, o que eu resolvi chamar de travessias globais. Mobilidade humana sempre foi um tema de interesse das minhas pesquisas. Quando eu vi a chamada do trabalho, eu percebi a oportunidade de estabelecer a intersecção entre os três temas. E, portanto, eu optei pelo método dedutivo, com análise da bibliografia e da legislação, quando aplicável, para discutir alguns institutos jurídicos no contexto dessa intersecção, como a crise humanitária, o conceito e a acepção de fronteiras, um instituto jurídico que eu venho estudando há algum tempo e tentando delinear os seus pressupostos e elementos principais, que é a transhumanidade, a cidadania global, e falar sobre a probabilidade de se elaborar um tratado global para a solidariedade. Então, eu vou tentar fazer isso nesses 15 minutos que me foram designados aqui, e espero que eu possa atingir o objetivo de apresentar as minhas ideias a todos vocês. Cumprimento também a audiência do YouTube e, sem mais delongas, em primeiro lugar, eu fiz uma abordagem sobre o que seria a crise global. Então, no contexto da pandemia, eu me vi diante da necessidade de buscar elementos para compreender a crise desencadeada pela pandemia em outras obras, né, fora do direito. E aí eu fui ler o Harari, o Chomsky, o David Quammen, e aí eu comecei a compreender a origem de toda essa crise global desencadeada pela pandemia, conforme eu já esclareci. E pude perceber que essa não era uma crise imprevisível, que a ciência já tinha condições e as autoridades internacionais já tinham sido alertadas a respeito da possibilidade dessa pandemia. Isso consta nos escritos de Harari, consta nos vídeos e nas entrevistas e nos escritos de Noam Chomsky, e principalmente na obra Contágio, de David Quammen. Então, eu busquei elementos nessas obras alheias ao direito, que é a minha área de formação, para estabelecer essa ligação com vocês. E aí, eu pude perceber que tudo que está acontecendo tem uma intrínseca relação com a teoria do antropoceno, que também foi objeto do meu estudo recente, numa pesquisa que realizei na Universidade Nova de Lisboa. E a teoria do antropoceno, ela reflete a inserção do homem como centro, sujeito principal e destinatário, né, primordial dos recursos naturais existentes no planeta Terra. E por essa razão, o homem se sentiu
dentro da prerrogativa de poder se utilizar desses recursos naturais de forma indiscriminada, para propiciar a concentração de riquezas do lado rico do mundo, deixando os prejuízos e os riscos para a periferia do globo. E, portanto, eu concordo que essa doença pode ser denominada de a doença do antropoceno, porque ela reflete a irresponsabilidade do ser humano e a forma indiscriminada como o ser humano se relaciona com a natureza. Portanto, essas foram as primeiras reflexões que eu quis introduzir no trabalho, no artigo que eu escrevi, e fico muito feliz que tenha sido selecionado para ser publicado na obra do IDESF. E eu percebi essa intrínseca relação entre a teoria do antropoceno como uma consequência, né, e a crise como uma consequência dessa era do antropoceno. E para o desenvolvimento acontecer, é necessário que nós possamos ultrapassar no ambiente pós-pandêmico essa realidade antropocêntrica, trazendo para a realidade uma realidade empírica, onde o ecocentrismo e o antropocentrismo estejam em harmonia no contexto do holismo. Então, esse foi o primeiro capítulo, e depois eu parti para o redesenho das fronteiras entre a mobilidade humana e o coronavírus. Analisei as acepções de fronteiras, acredito que não seja necessário esgotar todas elas, e também acredito que não haveria tempo para esgotar todas as acepções, mas eu vou focar na acepção que gera consequências diretas no contexto da mobilidade humana. É a perspectiva política do conceito de fronteiras, que tem reflexo imediato no princípio da soberania estatal. E como é que isso se dá em relação à mobilidade humana? Isso é refletido no contexto da securitização das fronteiras. Então, os estados querem reforçar suas fronteiras, exercer a sua soberania estatal. Então, o que eles vão fazer? Securitizar as fronteiras e transformar o direito à mobilidade humana numa questão de segurança nacional, para amedrontar a população e para caracterizar o imigrante como um estranho, como o outro, como alguém que representa um perigo aos nacionais de determinado país. Portanto, o que acontece? As fronteiras acabam sendo ambientes de barreiras antimigratórias. É assim que o mundo vem se comportando bem antes da pandemia em relação ao direito humano de migrar, mas também durante a pandemia, e provavelmente assim também o mundo atuará no ambiente pós-pandêmico. O que causa espécie em relação a essa questão é que, na globalização, na realidade da globalização, nós permitimos, né, a transnacionalidade entre bens, serviços e capitais, mas não nos sentimos confortáveis com a mobilidade humana. Isso se deve ao fato de um mundo dos estados não se sentirem confortáveis com a diversidade. E, além disso, de não se sentirem confortáveis de compartilhar, né, seu produto interno bruto, como a própria colega nos antecedeu, e falou sobre seguridade social, previdência, não se sentem confortáveis em compartilhar esses recursos com as pessoas que não são seus nacionais. Então, na realidade que nós vivemos, é a realidade da securitização das fronteiras, o que é um equívoco, porque a migração leva desenvolvimento para todos os lugares, inclusive para os países de destino, e também melhora as condições de vida daqueles que ficaram, né, nos países de origem daquelas pessoas que migraram. O que isso tem a ver com o vírus? Qual foi a relação que eu estabeleci dessa questão com a pandemia? O vírus veio para mostrar que a divisão do mundo entre países ricos e países pobres é uma realidade que tende a se afastar. Não sou eu que estou dizendo isso, porque
eu gosto do direito humano de migrar, são os fatos que estão dizendo isso. Então, quando as pessoas me interpelam a respeito das minhas posturas utópicas, eu digo às pessoas, observem os fatos. Observando o direito é falho em observar os fatos. E por essa razão, nós temos um discurso no direito que se distancia da realidade social. E é isso que eu acho que o vírus veio para mostrar, que a realidade social precisa ser considerada pelo direito. E por essa razão, eu trago aqui essas reflexões a respeito da conexão entre o direito humano de migrar e o vírus, que veio para mostrar que essa divisão do mundo, repito, já não é mais adequada à realidade cosmopolitizada que nós vivemos na globalização. E globalização não precisa significar, né, prejuízos para uma parte periférica do mundo. Então, essa revisitação das fronteiras, dessa acepção metafórica das fronteiras entre a parte rica e a parte pobre do mundo, ela também é uma reflexão que precisa ser tomada no contexto pós-pandêmico. E é mais do que emergente, do que urgente que nós façamos essas reflexões. Portanto, o vírus veio para mostrar que a acepção geográfica das fronteiras no aspecto territorial é algo que precisa ser revisitado. É uma releitura necessária que a sociedade terá de fazer no ambiente pós-pandêmico, porque o vírus atingiu tanto os países ricos como os países pobres, evidentemente, com consequências diferentes em diversas partes do mundo. É possível perceber que a parte rica do mundo, né, já tem completado o seu calendário de vacinação, enquanto a parte pobre do mundo, a parte periférica, ainda não conseguiu avançar nessa realidade. Mas, enfim, essa é a cruel pedagogia do vírus que nos foi ensinada por Boaventura de Souza Santos. Ou seja, nós estamos vivenciando um momento apenas da visibilidade das vulnerabilidades que sempre existiram. Pessoas que sempre viveram em quarentena, e agora nós nos deparamos com essa realidade, porque, como pessoas privilegiadas que somos, nós pudemos sentir na pele o que é viver num campo de refugiados e ter de viver em constante quarentena na sua vida, né? Então, o vírus veio para mostrar muita coisa e ensinar que nós devemos tomar caminhos diferentes, caminhos de solidariedade, caminhos em busca da fraternidade universal. E, como eu disse e repito, é a realidade social que está nos mostrando, como nos ensinou Urit Beck, que os países ricos não ficarão impunes em relação às suas ações irresponsáveis que geram consequências nefastas na parte pobre do globo. Essa conta deverá ser paga em um determinado momento. E o vírus veio para demonstrar isso. Se o ser humano não quer, na sua teimosia, digamos assim, construir as pontes, o vírus veio para mostrar, através de uma lição dura para a comunidade, que as pontes serão construídas, mesmo que isso tenha que ainda continuar gerando o sofrimento da camada mais vulnerável, da população mais vulnerável do mundo. Esperamos que nós possamos passar para uma fase pós-pandêmica mais solidária e mais fraterna, e por essa razão, com base nessas reflexões, eu parti para a terceira parte do meu trabalho, do artigo, que é apresentar a transhumanidade como teoria fundante do Tratado Global da Solidariedade. A comunidade internacional passa a discutir, portanto, a elaboração de um tratado internacional para o enfrentamento de futuras pandemias, tema que eu venho discutindo nos meus trabalhos em algumas apresentações, assim como o tema da transhumanidade. Esse tratado global para a solidariedade, ele não será uma realidade se ele não refletir a transculturalidade, o multiculturalismo, a diversidade, a ideia de que vivemos numa comunhão planetária. E das leituras que realizei, né, durante as pesquisas que fiz para escrever esse artigo, assim como outros, eu cheguei a ter uma ideia de desenvolver a tese da transhumanidade e construir esse instituto jurídico a partir das ideias do transhumanismo, mas não sob o viés utilitarista,
mas sim sob o viés do desenvolvimento como um direito humano, da luta pelo reconhecimento e de uma teoria da justiça que promova o melhoramento da humanidade. Não o melhoramento físico, para que um atleta possa se tornar cada vez mais rápido e ágil e forte, mas o melhoramento ético da sociedade global, num sentido mais amplo. E nesse contexto, eu identificaria como pressupostos desse instituto jurídico transhumanidade a cidadania universal. O vírus veio para provar, foi um momento propício para a consolidação das minhas pesquisas, porque eu sempre falei sobre a cidadania global, ora chamei de cidadania global, ora de cidadania universal, e sempre ficava tangenciando o tema. Infelizmente, o momento da pandemia foi muito rico para as minhas pesquisas, porque eu tive a oportunidade de mostrar para as pessoas que a realidade social, ela nos encaminha para a necessidade da consolidação do instituto jurídico do cidadão universal. Essa pessoa, esse ser humano que tem o direito de exercer os seus direitos fundamentais em qualquer parte do mundo, independentemente das fronteiras. Portanto, esse é um instituto jurídico que decorre dessa tese da transhumanidade. Além disso, a necessidade de nós compreendermos a desnacionalização dos direitos humanos, que os direitos humanos não estão ligados aos estados, mas sim aos sujeitos de direito, ao ser humano, ao cidadão global, ao cidadão universal, ao cidadão cosmopolita, como você quiser chamar, mas essa pessoa que tem o direito de gozar da sua essência de ser humano em qualquer parte do mundo, independentemente da sua nacionalidade. A tese da transhumanidade também nos encaminha para a discussão a respeito dos interesses da humanidade. O vírus veio para mostrar que o respeito ao ser humano, a sua dignidade humana intrínseca, é interesse da humanidade. Isso só pode se dar num ambiente diverso, transcultural, nessa tribo global que nós vivemos, que é o nosso planeta Terra. E, portanto, eu acredito, e com esse trabalho eu pude concluir que o redesenho das fronteiras, no seu sentido metafórico, cultural, é uma necessidade premente para que este eventual tratado internacional da solidariedade global possa ser uma realidade e possa levar menos injustiça ao mundo, porque justiça plena é difícil imaginar, né, essa realidade. É difícil viver numa casa no campo, né? Eu quero uma casa no campo onde eu possa viver em paz, né? Que tenha um jardim. Essa realidade, com certeza, é difícil de alcançarmos enquanto humanidade. Mas nós podemos lutar todos os dias com as nossas armas para vivermos num mundo menos injusto. As minhas armas são os meus artigos, as minhas aulas e essa oportunidade que eu estou tendo de trazer, de levar para todos vocês as minhas reflexões a respeito do que eu considero como travessias globais. Ou seja, estamos conectados, estamos em comunhão, numa comunhão planetária cosmopolitizada. Essa realidade não será vencida. Essa realidade é a realidade que se concretizará no contexto pós-pandêmico. Por isso, nós precisamos de um mundo mais fraterno para que possamos realizar nossas travessias globais com dignidade, com respeito e com justiça social. Nesse contexto, com essa fala, eu finalizo a minha apresentação, demonstrando aqui, mais uma vez, a minha gratidão pela oportunidade de participar e trazer aqui as minhas reflexões. Um grande abraço a todos. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Cláudia. Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pelo capítulo que foi submetido. Bom, eu passo a palavra ao professor Tomás, que vai apresentar as relações Brasil-Paraguai, Itaipu, a fronteira e a energia. Professor Tomás, the floor is yours. Muito obrigado. Olá, eu vou
compartilhar uma tela. Só isso aqui. Antes de mais nada, boa noite, Luciano. Boa noite, Fernando. Boa noite, Luciano. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, Ou não? tá aqui. Eu vou falar um pouquinho hoje do desdobramento da minha tese de doutorado. Minha tese de doutorado foi sobre Itaipu, relação fronteira, energia e poder. E esse é um capítulo dela, em que foi basicamente um estudo sobre a relação Brasil-Paraguai e como Itaipu se envolveu nesse contexto, principalmente no segunda metade do século XX. Antes de mais nada, é sempre bom destacar a importância de Itaipu e a importância do Paraguai para o Brasil. Então, lembrar que o Paraguai é importante porque Itaipu é a segunda maior usina do mundo, a maior em produção. Ambos são membros fundadores do Mercosul. Ambos têm relações comerciais e sociais muito fortes, seja pela presença de investimento brasileiro lá, seja em função da grande comunidade de brasileiros no Paraguai e de paraguaios no Brasil, e até a questão das redes listas e ilícitas que ocorre aqui na fronteira, e o aquífero Guarani. Apesar disso, ainda ocorre o desconhecimento mútuo. Tá? Então, quando a gente olha Itaipu e vê a importância delas, 20 usinas geradoras, unidades geradoras, o total de 14 mil megawatts, e a importância energética, nós percebemos que é algo que precisa ser estudado. Nesse capítulo, eu basicamente fui buscar a origem do processo de Itaipu. Tá? E ela ocorre no final da década de 50, início da década de 60, quando o governo federal brasileiro ele encomenda ao então engenheiro Oscar Marcondes de Ferraz um projeto hidrelétrico em vários lugares para verificar a potencialidade. E o Oscar Marcondes de Ferraz ele identifica nas 7 quedas, ou Salto de Guairá, o potencial energético imenso para o Brasil, para a exploração hidrelétrica brasileira. Por detrás disso, você tem uma percepção da elite governante, então, principalmente do Santiago Dantas, de aproveitar Itaipu, tal qual o Egito fez com Assuã, para barganhar entre as grandes potências acesso à tecnologia, financiamento e obras como forma de alinhamento. Então, quem pega Assuã, o Egito de Nasser, negociou entre a União Soviética e Estados Unidos armamento, pela construção da usina, pelo processo de transferência de tecnologia, entre outros, uma série de benefícios socioeconômicos diversos. Então, imbuídos dessa percepção, se dá andamento às discussões do projeto Oscar Marcondes de Ferraz. Quando se apresenta o projeto Oscar Marcondes de Ferraz, o Paraguai levanta a mão e fala: opa, nós dividimos esse território. Esse território é uma área fronteiriça. De 62 a 66, há uma intensa troca diplomática, há uma intensa discussão entre o Brasil e o Paraguai sobre de quem pertenceria às 7 quedas e como seria feita a exploração disso. Tá? Chega ao ponto de ter alguns problemas nas fronteiras, sabe? O governo brasileiro manda tropas de paraquedista para a região, há discussão se está sendo destruído ou não marcos de fronteira e assim por diante. Tá? É o famoso telegrama 66 do embaixador brasileiro, me escapa o nome, Guimarães Rosa, que vai falando, faz um grande arrazoado sobre as questões, entre outros. É muito poético, é muito interessante ler, são 60 e poucas páginas, vocês encontram ele na FUNAG, se quiser. E aí, na discussão, se decide pela negociação nas atas das cataratas, de neutralizar o problema. Como que se neutraliza o problema? Naquela região
se define que, se caso haja qualquer empreendimento político-econômico, tanto o Paraguai quanto o Brasil serão sócios equânimes nessa questão, e se discute um condomínio de gestão de águas. Essa questão fica paralisada. Em 67 a 73, começa uma pressão paraguaia e uma resposta brasileira da discussão da comissão mista sobre a negociação. Aí aparece uma nova figura que sai do Danúbio e vai parar em Assunção, que é o embaixador Gibson Barbosa. Quem lê as memórias do Gibson Barbosa, ele acha que está sendo punido, mas, na verdade, ele tem um desafio imenso à frente e discute a questão do problema na neutralização da questão. Então, a partir daí, há um avanço cada vez mais até chegar em 73 com o Tratado de 73. Tá? E é importante discutir que o Tratado de Itaipu ele é um tratado muito duro, muito difícil. Tá? Como a gente está observando as renegociações agora, ele envolve várias questões, vários sentimentos, e não é correta a visão simplista que o Brasil impôs os termos ao Paraguai. O Paraguai foi muito hábil. Se você pega os documentos da chancelaria paraguaia, os documentos da Embaixada Brasileira em Assunção, os livros de memória, vocês vão perceber que a construção, a discussão de 50-50 era algo inédito no mundo até então. 50% da geração de energia de um, 50% da geração de energia de outro. E os termos, por exemplo, o Paraguai ele tem uma taxa fixa de 6% ao ano. O Brasil entra com a garantia, ele pega o empréstimo na arena internacional, ele faz um novo empréstimo ao Paraguai com uma taxa fixa de 6% ao ano, algo que não ocorria em lugar nenhum. Aqui está o relatório das etapas da comissão, dos estudos de viabilidade, e aí se começa, na assinatura do tratado, essa figura. A engenharia jurídica, desde o estatuto ao projeto, e principalmente das bases financeiras, é algo muito relevante que é trabalhado no artigo. Tá? Então, a ideia de fazer Itaipu ao custo da energia, ao preço de custo, pagando a cedência de energia, sendo que o Brasil tem a preferência, preferência, não a obrigatoriedade da compra da energia que o Paraguai não utilizar. Então, você tem uma discussão, uma engenharia econômica muito interessante nesse aspecto. Também é bacana verificar que, nesse contexto, há um grande esforço dos dois países de fortalecer a cooperação econômica. Imagina uma obra do porte de Itaipu, a necessidade de construção de consórcios binacionais, de fornecedores binacionais, de trabalho de engenharia, de fornecedores, tá? Cooperação militar, nesse momento, a cooperação educacional, e assim por diante. Tá? Vou chamar a atenção na base financeira, no anexo C, o valor de custo da energia, então, para viabilizar, pagamento de royalties, até então não se pagava royalties de energia elétrica, pagamento pela cessão e não venda de energia. O Brasil entra com a garantia, o mercado, entre outros, e o Paraguai conseguiu administração paritária, metade da energia, entre outros benefícios. Então, assim, isso é importante quando, nesse momento que se olha 2023, e muito das narrativas omitem algumas questões que são centrais nas discussões sobre Itaipu. Também é importante notar, e eu não vou entrar em detalhes, isso está no livro, a questão de que, paralelamente a essa aproximação com o Paraguai, que levou a Itaipu, a Argentina entra numa discussão muito grande para tentar impedir a construção da hidrelétrica de Itaipu, seja porque, na elite governante argentina, a construção de Itaipu construiria um marco que tornaria o Paraguai uniria o Paraguai eternamente ao Brasil e transformaria o Paraguai quebraria o balanço de poder da região. Então, você vai perceber ao longo dos vários momentos, desde a questão do direito
das bacias hidrográficas internacionais. Então, a Argentina defendia o princípio da consulta, ou seja, todo o projeto, toda ação deveria, em bacias hidrográficas internacionais deveria ter a consulta, ou seja, a anuência prévia de todos os países a jusante. Então, qualquer obra montante deveria ter o acordo, de acordo dos países a jusante, ou seja, da obra para baixo, enquanto o Brasil e o Paraguai defendiam a ideia de informação prévia, ou seja, caso a gente informa a obra, caso tenha um dano excessivo, a gente pensa numa forma de contribuir e relegar. Isso vai gerar uma briga diplomática tremenda, até que em 72, Brasil e Argentina chegam ao Acordo de Nova York. Em 73, com a ascensão do Perón, se muda a estratégia e a briga passa entre a compatibilização de Itaipu com o projeto Corpus, que é logo abaixo de Itaipu, um projeto argentino-paraguaio, a ideia de hacer obras. E aí tem uma discussão que o Paraguai começa a pendular entre Argentina e Brasil, vai extraindo uma série de benefícios. Cito como caso principal a ideia da ciclagem, em que a usina de Itaipu foi pensada para gerar uma grande gama de energia e abastecer principalmente o Estado brasileiro, e o Paraguai mudar seus estándares, suas normas de energia. O Paraguai barganha para ter Corpus, fala, não, metade das turbinas de Itaipu tem que gerar a 50 Hz, o Brasil trabalha com 60 Hz. Nessa discussão, o Brasil gasta muito mais como usinas geradores que produzem nas duas ciclagens, e se muda a estratégia de não apenas energia para aquela região, gerar um grande polo de energia barata, mas se eleva a energia, que até então era uma tecnologia experimental, e joga para os grandes centros consumidores. Leia-se São Paulo, Centro-Sul brasileiro. Isso vai levar a uma discussão tremenda, uma questão. Lembrar que até hoje é necessário. A vida útil do maquinário de Itaipu, a vida útil do projeto está chegando ao seu limite. Então, 10% da energia de Itaipu gerada e transmitida, ela se perde nesses cabos de transmissão por forma de calor, entre outros. Então, com novas tecnologias, se espera que a produção de energia suba ainda mais. E aí tem aquela questão de como parar turbinas, trocar turbinas não é algo simples, então tem um potencial. E aí está aqui a questão da compatibilidade de barragens entre Itaipu e Corpus. Basicamente, isso está no livro, não vou. O nível ótimo de Itaipu inviabilizaria o nível ótimo de Corpus. O nível ótimo de Corpus inviabilizaria o nível ótimo de Itaipu. Então, se chegar ao acordo, chegar ao número de turbinas que permita isso, não foi algo tão fácil. E hoje vivemos um momento, tá? Desde a construção até a questão da energia, e assim por diante, vivemos um momento das renegociações. Aqui está o processo, desde a negociação, comissão mista, ao tratado, ao desvio, entre outros. Recomendo vivamente. Destaco que eu encerro meu artigo em 79, no acordo tripartite, que de 79 até 2009 existe uma lacuna na bibliografia. Recomendo quem deseja do doutorado, alguma coisa, enfatizar esse período tão importante, tá? De utilização, de venda de energia, de formalização. Aqui as construtoras que foram feitas, lembrar que foram 2 grandes consórcios. Então, foi quando grandes construtoras como Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Camaro Correia, Odebrecht, entre outros, aprenderam essa tecnologia fina de engenharia complexa de fazer barragens, e do lado do Paraguai também. Então, as grandes usinas eletromecânicas foram instaladas, assim por diante. Tá? Isso levou a um grande crescimento. Quais foram os impactos positivos que a gente pode falar rapidamente das obras? Desenvolvimento de uma engenharia pesada de alta complexidade, um setor de maquinário eletromecânico e elétrico que poucos países têm, um processo de integração, uma energia limpa e barata, até hoje, a energia de geração, não de transmissão de Itaipu, é muito barato comparados com projetos similares, obras de infraestrutura,
Então, quem conhece Foz do Iguaçu hoje, a construção da usina ela é responsável pelo crescimento tanto do pulmão a leste no Paraguai, quanto a marcha para o oeste do governo brasileiro, tá? Como também os impactos negativos, a dolarização da tarifa. Então, o governo brasileiro paga em dólar a tarifa de Itaipu, a dívida é em dólar, então isso gera uma série de problemas com esse variação cambial, afeta, por exemplo, o custo da energia, tanto é que há uma grande discussão de como vai ser o ano que vem o vencimento de grande parte da dívida e também a questão da desvalorização do real, como isso vai impactar a tarifa energética. Levou a uma mudança da legislação brasileira, então todas as distribuidoras que eram estatais deveriam comprar a energia de Itaipu antes, estatais ou estaduais deveriam comprar antes a energia de Itaipu das suas. Isso vai levar a uma crise na Eletropaulo, na CESF, entre outros, não é apenas isso, mas é um fator agravante. A integração de países com países frágeis, entre aspas, então, vira e mexe com problemas políticos no país vizinho, há um reflexo, uma interdependência, não só do lado positivo, mas negativo local. É um tema conflituoso na agenda, então sempre reaparece, e uma complexidade de administrar uma empresa como Itaipu. Então, se você pensar, é como ter dois senhores, como fazer isso? É diferença de valores, interesses, formas de gestão, questões de governança. Somente esse ano foi assinado um acordo entre o governo brasileiro e paraguaio para a construção de uma comissão bilateral de governança, então de análise de corrupção. Então, a quem prestava contas de Itaipu? Lembrar que o mensalão surge quando então José Dirceu retira os indicados do Roberto Jefferson de Itaipu, e aí se estoura todo o escândalo do mensalão, quando o Roberto Jefferson vai a público e denuncia o esquema do mensalão. Então, assim, como que se dá a prestação de contas, como se foi feito os pagamentos, isso ainda é algo muito obscuro na relação. Além de integrar sistemas diferentes de impactos socioambientais. Quer dizer, hoje, se você for pensar nos padrões atuais, Itaipu jamais seria construído, quer dizer, seja pelo impacto ambiental, seja pela destruição de uma das maravilhas da natureza, seja pelo impacto que levou à migração de milhares e milhares de brasileiros ao Paraguai. Tá? Então, assim, importante nesse momento, por considerações, é analisar historicamente, verificar a sua complexidade, entender o passado para que, durante as renegociações, nós tenhamos uma negociação, claro, e, a partir, na verdade, uma maior integração. Agradeço, Fernando, agradeço muitíssimo, Rita, sem você não estaríamos aqui, agradeço ao Luciano, peço perdão à distinta audiência, mas eu tenho um outro compromisso agora e terei que sair. Muito obrigado a todos. Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato com a organização, eles vão encaminhar para o meu e-mail e eu respondo assim que puder. Muito obrigado. Obrigado, professor Tomás, pela apresentação. É sempre uma honra poder ouvi-lo, né? Espero ter mais dessas oportunidades. Obrigado, professor. Bom, continuando agora a nossa conferência, eu vou chamar o professor Tiago Suassuna, que vai fazer a apresentação do artigo. Tiago, a palavra é vossa. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Tiago Suassuna, para aqueles que não me conhecem ainda. Cumprimento e parabenizo o caríssimo Luciano, doutor Ludwig, a Rita, a Adriana, todos os membros do IDESC. Sabemos que uma obra dessa magnitude não seria concebida sem o entusiasmo, sem a paixão de muitos. Então, para não cometer injustiça, não exaurirei todos os nomes aqui, mas toda a equipe IDESC
os colegas e professores europeus, brasileiros, que já apresentaram hoje, que irão continuar aí na sequência. Quero dizer para vocês, em nome meu e mesmo sem procuração, em nome do Dr. Ludovic, já que fizemos esse artigo em comum, né? Eu quero dizer que sinto obrigado a vocês, né? Obrigado no sentido de atado, né, por um laço e um liame de gratidão. A vocês muito obrigado e parabéns pela iniciativa, pelos trabalhos, pela colaboração sempre conosco. O capítulo, né, do livro que ora apresento é feito em parceria com o Dr. Fernando Ludovic. Ele trata de metafísica política, pandemia e fronteiras, né? Apresentarei hoje com o objetivo de minorar a tentação de perder a objetividade, não vos cansar demasiado, né, ante a escassez do tempo que nos resta. Bem, começo aqui, vou ler aqui um trecho de um conto aqui de Dostoiévski, que inclusive está lá no capítulo, ao qual introduzo o assunto, que é da seguinte forma: pedirei licença para ler esse excerto. Na superfície do lago surgiu de repente um tritão, Vodianoi, em russo, né, conforme o folclore eslavo. Tinha cabelos e barba verdes e molhados, depois a fazer uma série de traquinagens. O tritão começou a gritar frases nem um pouco elegantes, ainda mais naquela época oitocentista, né, russa oitocentista. Contudo, ele de repente desapareceu, deixando atrás de si somente alguns círculos na superfície da água e um público estupefato. Bem, na mitologia grega, o Tritão indica um deus do mar, né? É o filho de Poseidon, comumente descrito com a cabeça e tronco humanos e a cauda de peixe, né? Tratar-se-ia de uma figura sobremaneira parecida, né? Uma representação masculina de uma sereia. Atuaria então como, segundo a mitologia, né, grega inclusive, e comunicando com o folclore eslavo, ele atuaria como um mediador, né? Isso é importante frisar, que vai fazer sentido ao longo da nossa apresentação. Atuaria como um mediador e como um acalentador das águas para que a carruagem do seu pai, Poseidon, né, deslizasse com facilidade. O tritão seria provido de um instrumento musical também, uma espécie de concha sonora, que produziria uma música pacificadora para que o seu pai pudesse navegar com sua carruagem marítima tranquilamente. Certamente, de tempos em tempos, há um espírito que define o período em questão, né? No conto de Dostoiévski, por exemplo, seriam os problemas socioeconômicos russos do século XIX, né, que inclusive desembocaram, né, no fim do czarismo no começo do século XX. Para a nossa realidade, trasladando para a nossa realidade, esse espírito parece implicar a necessidade de resolução de inúmeros desafios, né, desafios sanitários, advindos da pandemia do Covid-19, de contextos sociopolíticos polarizados, sensíveis, e também de desdobramentos, né, econômicos derradeiros, né, em virtude dessa crise sanitária. Embora o sentido de fronteira seja bastante diversificado, assim como são inúmeras as pessoas que se empenham nesse intento de interpretar, de definir fronteira, né, basta vermos aí que já estamos na 5ª edição, né, desta obra, né, Fronteiras e Redefinições, né, e imagino, né, doutor Fernando, que haja definições e redefinições ad eterno, né? Por isso que a obra também se estende, que é essa busca de definir, ressignificar fronteiras a todo momento em virtude de diversas concepções. Mas temos uma semântica denotativa, né, dicionária desse termo, que quer dizer linha, né? Fronteira como linha, né? Tanto linha que demarca, que estabelece, quanto que divide, que se relaciona ao ponto extremo de algo. Em relação já ao vocábulo trajetória, também, que compõe o título da presente edição, né, esse volume 5º do Fronteiras e Redefinições, também na palavra trajetória, que compõe o subtítulo da obra, se percebe novamente ela, né, o vocábulo linha. Nesse contexto, tem-se linha descrita por um corpo em movimento. Então, a trajetória seria justamente uma linha descrita por um corpo em movimento. Realmente, essa obra visou analisar a linha e o rastro de corpos, de vários corpos em movimento. Sejam estes de migrantes, do próprio coronavírus, né, o próprio vírus enquanto corpos, de novas tecnologias, sejam seguir a trajetória, a linha das informações, das desinformações,
essa dinâmica deixou rastros marcantes, cruzou fronteiras, esbarrou em limites e também, caríssimos e caríssimas, subverteu ordens. A governança e a administração de fronteiras não são temas estranhos à atividade política, né? A atividade política também não é alheia à dinâmica antrópica, ou seja, humana. Os estudos políticos dão-se sobre indivíduos, por indivíduos e para indivíduos, aí parafraseando o Lincoln, né? Estes, os indivíduos também não são incomuns, né, às vicissitudes e às compreensões metafísicas. Por isso que eu trato da metafísica política, né? Nós tratamos, eu e o doutor Fernando, pelo contrário, essas vicissitudes, essas metafísicas que compõem o ser humano são inerentes a este, né? A segurança, por sua vez, é um tema muito importante, né, no intento desse capítulo, porque a segurança é um tema importante para o mundo atual, né, um tema de high politics por excelência e certamente continuará sempre a sê-lo, né? É uma preocupação prioritária em um mundo tendente à globalização, à desterritorialização, com crises, né, comunicantes de todas as sortes, crises epidêmicas, crises políticas, econômicas, perigos de retrocesso em processo de integração, ainda mais agravados pela dinâmica da Covid-19, né? Os produtos de decisões políticas, inclusive, das diversas decisões políticas, elas são geradas frequentemente em centros políticos nos respectivos estados. Por exemplo, como a vacina será aplicada em uma entranha do continente, né, de um rincão aí de um país, né, isso muitas vezes não é discutido nesse próprio rincão, nesse próprio cidade erma, né, ainda mais se tratar de fronteiras. Há um centro político decisório. E aí, senhores e senhoras, temos um problema. Esses centros políticos, muitas vezes, são alheios aos espaços fronteiriços, lindeiros, a esses rincões, muitas vezes até interioranos, e há um problema, uma divergência. Esses centros políticos são equidistantes, né, muitas vezes, tanto da realidade desses rincões, das fronteiras, e das características mais verossímeis, né, que se possa ter nesses locais. Sabemos que nos centros políticos há interesses, lobbies, dinâmicas político-eleitorais, né, com a presença de dinâmicas gnósticas políticas em alguma medida. Eu já explico o que quer dizer isso. Esse fenômeno, né, favorece comumente diversas situações de conflito, né, crises diplomáticas, descaminhos, tráficos, problemas de imigração, conforme, inclusive, os dizeres de John Burton, né, os conflitos implicam muitas vezes em resultado de uma percepção errada de uma situação objetiva. Ou seja, uma percepção errada de uma situação objetiva. Isso porque implica o resultado de uma tomada de decisão, em muitos casos, político-gnóstica, em detrimento da objetividade epistêmica de análise de política pública. Eu usei propositadamente esses conceitos de gnose e episteme, eu já explico, né? O vocábulo gnose implica conhecimento perfeito, né, verdadeiro, conforme a construção teórica do filósofo alemão e cientista político dos primórdios do século XX, Eric Wegelin. Todas as dinâmicas de gnose, elas trabalham em parâmetros de fides, né? Outro gnose como um radical grego, fides já como um radical latino, mas que quer dizer fé, sentimento, suposição, né? Suposições pré-estabelecidas, arquétipos, né? Em detrimento, senhores e senhoras, de episteme. Episteme seria justamente o ramo da filosofia que aborda a natureza científica. Para maiores informações acerca desta distinção entre gnose e episteme, leiam o capítulo Metafísica Política, Fronteiras e Pandemia, lá do nosso saudoso e querido livro, que ora está sendo lançado, e acessem futuramente até o site do IDESF, adquirem e prestigiem essa obra. A pandemia implicou várias crises e repercussões, né, assim como o aparecimento do Tritão de Dostoiévski. Mas, justamente por esses espantos da sociedade, tanto no caso do Tritão, quanto no caso da pandemia, houve também a inserção de temas, né, como a necessidade de pacificação social, como demais assuntos geopolíticos, econômicos, sanitários, na agenda política social. Certamente por isso o autor russo, né, o Dostoiévski, finaliza seu conto agradecendo o Tritão. Né? Ele diz, apesar de sua aparição repentina, de suas traquinagens, até de suas obscenidades,
que ele fez ali para aquelas pessoas que o assistiu, ele trouxe assuntos importantes para a agenda social russa da época. Então, conclui, inclusive, Dostoiévski, o Tritão reanimou a sociedade. Por isso, obrigado, apesar do escândalo que ele representou, assim como a pandemia, fazendo esse paralelo com hoje em dia. Continua Dostoiévski, inclusive, o futuro nos espera. Respiramos um ar novo com o peito sedento de questões. A pandemia nos trouxe novas questões, ao passo que cientificou outros desafios pré-existentes, né? Mas a função da análise também deve ser respirar novos ares, preencher o peito e a cabeça com essas novas questões. Já encaminhando para a conclusão, inevitavelmente a carruagem chamada futuro sempre evoca a necessidade de seus tritões, que tocam instrumentos pacificadores, de se impor, né? O porvir necessita muitas vezes que os analistas e os agentes políticos não podem fornecer, o que é os significados dessas questões de forma imediata. Talvez isso caberia às diversas ciências e, com o tempo, mas se pode, na medida do possível, promover diálogos epistêmicos na base de episteme, com função de pacificar essas questões e, por que não, mediá-las. Houve uma linha que uniu todos nós, né, autores, coautores e os organizadores na obra, desse volume 5 do Redefinições, que nós não intentamos tratar apenas de apontar problemas e imperfeições vivenciadas, apesar das crises. A realidade não se reduz a desventuras apenas. É verdade que alguns dos autores denunciaram, outros propuseram, mas todos intentaram não cruzar a fronteira da esperança, né? Ao propor debates, ao apontar temáticas, embora não se esteja aqui com isso implicando em dilismos, até em ingenuidades. Afinal, como dizia Dante Alighieri em A Divina Comédia, ao referir-se aos escritos da porta, né, do inferno, tinha uma placa lá, no primeiro inferno de Dante, logo no pórtico, no portal inicial, tinha uma frase que dizia assim: deixai aqui, vós, toda a esperança que entrais, né? Deixai toda a esperança ao vós que entrais. Então, a partir desse pressuposto, caminhar além da fronteira da esperança implica que não há vento favorável ao longo da trajetória, né? Estamos com o peito e a cabeça preenchidos e sedentos, prontos para colaborar, tratar essas novas questões que têm surgido e que vão surgir ainda. Então, doutor Fernando, Luciano, todos todos os organizadores e colaboradores dessa obra, que venham o Redefinições 6, desde já me coloco à disposição, contem comigo, e muito obrigado. Obrigado, professor Tiago. É uma honra especial para mim, porque pude colaborar com esse capítulo. Obrigado pela apresentação, pelos esclarecimentos. Certamente é um capítulo que vale a pena ser lido, assim como todos os outros, né, nessa obra. Muito obrigado, Tiago. Eu vou passar a palavra ao Ellison, que vai apresentar sobre a migração venezuelana em Roraima, a atuação das agências da ONU em resposta humanitária ao deslocamento. Ellison, sem mais delongas, eu passo a palavra para você. Muito obrigado pela participação. Olá, boa noite. Desculpa o improviso, eu estou de férias, inclusive eu estou aqui tô em Paraná. Enfim, mas não poderia perder a oportunidade de prestigiar o evento. Então, essa temática, né, vem a partir de um dos capítulos da minha dissertação, do mestrado, que eu fiz em conjunto com o professor João Carlos, que foi meu orientador. E esse trabalho, ele compõe uma série de estudos que eu fiz em relação à migração venezuelana no estado de Roraima, e como houve toda essa mudança na dinâmica do estado, uma vez que a migração venezuelana, ela, pela fronteira, né, Pacaraima,
São Santa Helena do Airém, enfim, ela tinha primeiro uma migração pendular, então venezuelanos e brasileiros entravam diariamente na fronteira, né, para fazer questão de comércio, entre essas outras atividades temporárias, né? E com a migração venezuelana, que ela foi em função de 3 fatores, a função social, econômica e política, permitiu que, desde 2015, houvesse toda essa mudança na dinâmica migratória e fez com que a migração venezuelana, que antes era pendular, se tornasse mais fixa. Então, de 2016 até 2018, mais de 70 mil migrantes venezuelanos entraram no estado de Roraima, né, por Pacaraima, e alguns desejavam se fixar no estado, muitos desejavam pegar o estado como uma rota, né, de tráfego para ir para outros países, e dessa forma se constituiu a migração venezuelana no Brasil, no estado de Roraima, a partir do temor de perseguição, uma vez que muitos chegaram aqui no Brasil, né, começaram a apresentar quais foram os fatores, então, falta de alimentos, questões de perseguição política, religiosa, vários são esses fatores que permitiram a entrada deles aqui. E, a partir do momento em que o Estado não tinha políticas para acolhimento dos migrantes, as agências da ONU, vendo essa vulnerabilidade, começaram a prestar maiores atenções, né? Então, através de visitas, visitavam as situações precárias, e a partir desse momento começaram a fundar ações em Roraima. Então veio a entrada do Acnu, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, veio a OIM, que é a Organização Internacional para as Migrações, veio o UNFPA, outras agências começaram a compor essa rede de acolhimento, uma vez em que o Estado não tinha condições para atuar, tanto na condição de mão de obra, mas também na questão de expertise. Então, com essa ausência de políticas, vieram essas agências para compor as ações de acolhimento, e começou a haver essa mudança, né? Foi um marco nessa parte da migração, uma vez que começou a haver abrigos unidades habitacionais para essas populações, então abrigos começaram a ser realizados com a Operação Acolhida, que foi a efetivação da resposta do Estado com a Operação Acolhida, e aí as agências que antes tomavam a iniciativa entraram junto para compor a Operação Acolhida, então a formação de abrigos, mudanças em algumas portarias de regularização migratória. Então, antes, todos os migrantes só poderiam solicitar o protocolo de refúgio, né, o Instituto Protetivo do Refúgio, puderam também iniciar o processo de regularização migratória por residência temporária, que antes só abrangia os países do Mercosul. Houve essa abertura, essa mudança na portaria para a inserção dos venezuelanos, e aí o que se começa a ver é que as agências que antes ela tinha uma certa expertise e autonomia, começou-se a se ver por trás de uma operação do governo, e chancelou essa questão dos militares, né, do Ministério da Defesa na tomada de decisões, e começaram a chancelar essas políticas como forma de permanecer na operação e dar continuidade às suas atividades no estado de Roraima com a migração venezuelana. Finalizo minha apresentação agradecendo a todos e a oportunidade também de compor mais uma vez o evento, e muito obrigado a todos, e desculpa pela improvisação aqui. Isso, a gente entende perfeitamente a agenda de todos, é sempre um desafio na organização desses eventos, mas muito obrigado pela disposição e muito obrigado pela participação e a apresentação do seu capítulo, e do professor João
que infelizmente não pôde apresentar consigo, mas é um grande parceiro aí desse projeto. Obrigado mais uma vez. Eu já passo a palavra ao Samuel de Jesus, cara, Samuel, que vai falar sobre saúde e fronteiras. Samuel, Meu caro Fernando, sua. Obrigado. saudações a você, ao Luciano, a Cláudia que está aqui, ao João, ao Tiago e aos demais que estão aí participando. Bom, o nome do meu texto, do meu capítulo, é Saúde e Fronteiras, os impactos da crise ocasionado pela pandemia ao desenvolvimento sul-americano. O primeiro aspecto que eu assinalo e destaco é, no campo dos estudos de defesa, esta perspectiva da saúde ser uma temática em voga. Isto não estava no horizonte há um certo tempo, há brevíssimo tempo, no período pré-pandemia, muito embora nós estávamos sempre tentando inserir diversos temas, como a pobreza, por exemplo, nos estudos de defesa. E a saúde entrou devido à pandemia do coronavírus. Dito isto, então, que eu chamo hoje de geopolítica sanitária, destaco alguns aspectos. Por exemplo, no que se refere à pandemia e fronteiras, os impactos econômicos do fechamento das fronteiras, de restrição à livre circulação de pessoas, negócios, serviços, que, inclusive, esse fechamento de fronteiras derrubaram os produtos internos brutos de países do continente americano e também os seus índices de desenvolvimento humano. Por exemplo, em 15 de março de 2020, a Argentina fechou as suas fronteiras para evitar os contágios de coronavírus. Inclusive, os parques turísticos, como o das Cataratas, foram fechados. Segundo Marcel Belasiano, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o impacto da pandemia sobre o produto interno bruto brasileiro foi da ordem de 5,8%, mas o que eu também gostaria de falar em relação a este capítulo é que ele foi escrito no final ali de 2020, início de 2021. Então, esses dados, certamente, hoje, serão outros, mas certamente é uma fotografia daquele período do primeiro ano de pandemia. Então, a desocupação no primeiro trimestre de agosto ficou em torno de 14,4%. Então, isso nós estamos falando de desemprego, né? Então, a Colômbia, por exemplo, militarizou a sua fronteira. A cidade de Letícia, que faz fronteira com Brasil e Peru, foi fechada. Né? Foi fechada pelas Forças Armadas colombianas. Em dezembro de 2020, o presidente Luiz Lacalle Pou, do Uruguai, também fechou as fronteiras uruguaias, né? Anunciou uma contenção que proibiu a entrada de estrangeiros no dia 21 de dezembro de 2020. Por exemplo, no que se refere ao setor aéreo, os prejuízos foram enormes. Por exemplo, a IATA, que é a Associação Internacional de Transportes Aéreos, disse que o setor só se recuperará a partir de 2024.
Tá? As projeções do PIB para a América Latina também despencaram, certo? Você tem, por exemplo, quedas por exemplo, no Peru, né, de 3,5%, na Colômbia de 3,3%, na Bolívia e no Chile 3,2%, no México menos 7,4%, quedas do PIB, né? Mas vejam, são números negativos. E o Brasil, menos 4,8%. Certo? Então, nós temos uma queda acentuada, praticamente algo catastrófico, né? E o desenvolvimento global desacelerou nesse período. Então, pensando do ponto de vista estratégico e do ponto de vista da defesa, a pandemia ofereceu uma adversidade inesperada e que, de alguma forma, confirmou a nossa perspectiva, aquilo que falávamos, inclusive no terceiro encontro regional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, que o tema defesa não deve ser somente um tema militarizado. Ele tem que ser tem que ter um leque de temas, por exemplo, como este da saúde. Né? Não era esperado. E nós estamos vendo os impactos do ponto de vista estratégico. Né? Isso impacta a defesa, a estratégia de defesa. Né? Por exemplo, nas fronteiras aqui. Nas fronteiras, por exemplo, a diminuição de pessoas em circulação e a redução do número de agentes públicos por conta da contaminação de Covid fez com que, por exemplo, a apreensão de cigarros falsificados aumentasse 800%, ou seja, ocorreu uma intensificação do contrabando. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, as apreensões de drogas batem um recorde aqui no Mato Grosso do Sul. Ultrapassaram 707 toneladas em 2020, de janeiro a novembro. Isso representou um aumento de 103% em comparação a 2019. Então, esses são os impactos, né? Por exemplo, e o comércio? A partir do fechamento das fronteiras, o comércio ilegal, na pandemia, teve uma alta de 200%, mas, vejam só, via e-commerce, ou seja, comércio eletrônico. Então, com o fechamento das fronteiras, todo tipo de ilícito através do e-commerce. Então, é algo inusitado. Né? São novas modalidades de ilícitos, tráfico de drogas, contrabando, enfim. Durante a pandemia, e isso se explica, o aumento da apreensões do número de drogas, né, numa porcentagem tão elevada, é que o consumo de drogas durante a pandemia aumentou vertiginosamente. Isso, veja, dados de 2020. Né? O uso de alucinógenos aumentou 54% entre março e junho de 2020. Veja, não estou pegando estou pegando só o primeiro semestre. Então, é presumível afirmar que este aumento é reflexo dos efeitos de isolamento social. Tá? Depressão, medo da morte,
e diversos, né? Solidão, a perda do poder aquisitivo, isolamento social. Então, é preciso observarmos como a questão sanitária, a geopolítica sanitária, impactou a estratégia, a defesa. E eu estou falando de defesa nacional na perspectiva militar e na perspectiva civil. É interessante porque, como eu afirmei, não era algo esperado. E esse fato mostra que estávamos corretos. Inclusive, no terceiro encontro da Associação Regional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, que foi em Campo Grande, nós incluímos a saúde e fronteiras, que foi um tema que foi inserido, né, que nós colocamos porque tinha um pessoal também da área de enfermagem que queria participar. Então, isto confirma que a ampliação do leque de preocupações, e aí envolve uma questão. A defesa, os assuntos de defesa, não podem ser tão somente militarizados. Eles têm que gravitar em torno do aspecto estratégico. A estratégia ela é ampla, ela é um guarda-chuva, mas também é dinâmico, extremamente dinâmico. Então, a pandemia desafiou a defesa e a estratégia, e esses foram os impactos, né? Gerou uma crise global sem precedentes, certo? Então, acho que é por aí, Fernando. Eu encerro aí a minha participação, esperando as perguntas posteriormente. Agradeço a você, meu amigo, e a todos que me acompanharam. Obrigado, professor Samuel. É sempre uma honra poder ouvir a sua apresentação. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao Dr. Alain Diogo Chons, que vai falar sobre a pandemia e o aumento das apreensões do BPFROM, Batalhão de Polícia de Fronteiras. Alain, a palavra é vossa. Boa noite a todos. Muito obrigado, me sinto muito prestigiado por ter meu trabalho aceito, né, nesse evento. Eu quero dizer que me senti bastante prestigiado em ter meu trabalho publicado no IDESF, né, que para mim é uma instituição hoje referência no debate acerca de fronteiras no Brasil. E a minha proposta foi trazer o assunto, né, algo que realmente me intrigava bastante, que é a pandemia e o aumento das apreensões do Batalhão de Polícia de Fronteira, no BPFROM. Enfim, no primeiro momento pode parecer estranho, porque a proposta do seminário é a trajetória e crise global. Mas eu entendo que não tem como falar do global sem falar do local, até porque, em uma pesquisa recente que desenvolvi, pude identificar que praticamente todos os continentes possuem produtos na fronteira entre Brasil e Paraguai, produtos apreendidos. Então, fiz um levantamento e eu posso dizer, afirmar que o global ele se difunde amplamente na fronteira. E a fronteira é onde os fronteiriços residem, onde existem as relações de troca, e tanto troca, laços parentescos, sanguíneos, né, de identidade, culturais. Então, a fronteira é muito eclética, um conceito multifacetado e interdisciplinar. Nesse sentido, eu não me ative muito do trabalho a respeito de trazer as conceituações, né? Conceituar sobre os elementos acerca de fronteira, mas convém dizer que existe uma diferenciação dentro da geografia política e de fronteiras no que diz respeito à fronteira e ao limite. Então, o limite ele tem uma natureza
de um conceito, né? O conceito limite, ele tem a natureza de interromper fluxos, de interromper jurisdições, e é o que nós não evidenciamos em fronteira. Fronteira, o termo fronteira, o conceito, ele é regional, perpassa os limites internacionais. Então, também, eu não propus debater sobre a questão legal e ilegal, né? Mas eu trouxe os elementos tais como eles estão dispostos no campo de análise. E, nesse sentido, eu analisei uma instituição, que é o Batalhão de Polícia de Fronteira, que atuou ativamente na contenção dos fluxos internacionais, através justamente do programa Horus Covid, que foi uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública na contenção dos fluxos internacionais por ocasião da pandemia do coronavírus. Nesse sentido, eu pude trabalhar esse artigo, no caso, capítulo de livro, em três modalidades, em 3 partes. Eu dividi em 3 partes. A primeira parte é a introdução, onde eu trouxe os elementos metodológicos da minha pesquisa, e dizer que, na verdade, ela foi uma pesquisa bastante prematura, né? Eu trouxe alguns elementos iniciais de análise, e para mim, na verdade, foi até uma surpresa, uma feliz surpresa ter o trabalho aceito, porque ele necessita de amplo aprofundamento. A segunda parte do trabalho, ele fala especificamente sobre um breve histórico, a organização e a departamentalização do BPFRON no que diz respeito à gestão, a parte administrativa, como ele funciona. E, para alguns que talvez não estejam familiarizados, né, o Batalhão de Polícia de Fronteira, ele possui, digamos assim, unidades equivalentes em poucos estados, né? Então, o estado do Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul possuem unidades especializadas estaduais de fronteira. O Batalhão de Polícia de Fronteira do Paraná é uma dessas que tem se destacado bastante no que diz o assunto referente aos fluxos ilegais transfronteiriços. Dentro dessa análise histórica, eu trouxe a evolução histórica, onde surgiu, como surgiu o Batalhão de Fronteira, e algumas unidades que foram sendo criadas dentro do órgão, e essa ampliação, para realmente o leitor que tiver interesse de saber superficialmente como é o Batalhão de Fronteira, poder realmente consultar essa segunda parte do trabalho. E a terceira parte, a parte mais específica, que fala justamente sobre o coronavírus e o aumento das apreensões. Então, eu fiz um recorte temporal e também selecionei alguns itens que eu julguei interessantes para trazer para análise. Então, os anos que eu trouxe, né, o recorte temporal, foram referentes aos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020. Então, nós temos aqui 4 anos para analisar, sendo que no ano de 2020, dentre dessas apreensões, apenas no ano de 2020 tivemos mais de 50% no volume de apreensões. E se nós temos uma unidade trabalhando em uma política pública, no caso, uma legislação, interrompendo o fluxo internacional, como se justifica esse aumento no volume de apreensões na fronteira? Bom, isso me pareceu bastante curioso, né? Bastante curioso. Sendo que a fronteira estava fechada, em tese, e as apreensões, na verdade, elas aumentaram mais de 50% somados do que nos 4 anos anteriores, nos 3 anos anteriores, melhor dizendo. Então, dentro desses elementos que nós fomos atrás, em busca, né, na pesquisa de campo, existem alguns elementos mencionados no trabalho. Um deles são os fluxos ilegais, eles se destoaram dos fluxos legais. Então, se nós temos, por exemplo, fluxos internacionais intensos, fluxos legais, muitas vezes os fluxos ilegais eles se misturam aos fluxos legais e é mais difícil identificar o que é o legal e o que é o ilegal, né?
Então, dentro dessas análises que nós fizemos, nós observamos que justamente é um dos elementos, que pode ser um dos elementos que justifica esse aumento das apreensões. Essa distinção entre os fluxos legais e ilegais, e fez com que a inclusão também de novos atores inexperientes também nesse trabalho. Por quê? Porque devido à desigualdade social, né, e à má distribuição de renda que nós temos, muitos autores que não puderam trabalhar no setor formal podem ter ingressado, sim, no trabalho informal, né, para suprir as necessidades da família. Então, ficou bastante evidente e intenso esse fluxo. Então, são alguns elementos que eles vão se somando, né, e eles vão, de maneira coordenada, se somando, que vai resultar nesse aumento de apreensões. Então, a inclusão dos novos atores inexperientes, né, que por falta do trabalho formal, podem ter migrado para o trabalho informal, porque o trabalho informal estava de portas abertas e não parou durante a pandemia, né? Também um dos outros elementos que nós podemos identificar nessa análise preliminar que fizemos é o reforço do BPFROM próximo ao limite internacional. Então, isso ocorreu justamente por aquilo que nós mencionamos antes, através do programa Horus Covid. Então, o Batalhão de Fronteira, ele reforçou o policiamento no limite internacional, impedindo esses fluxos. Então, essa proximidade do batalhão com o limite internacional, muitas vezes onde outros órgãos atuam mais intensamente, pode também ter contribuído para o incremento no número de apreensões. Também podemos citar internamente o aprimoramento dos policiais que atuam na fronteira, né? Então, o Batalhão de Polícia de Fronteira, ele investiu nos últimos anos muito na qualificação dos seus operadores. Então, houveram inúmeros cursos ministrados dentro da instituição, envolvendo inúmeros órgãos especializados em determinados segmentos, como, por exemplo, os agrodefensivos, agrícolas, né, os agrotóxicos, né, alguns preferem dizer, palestras com outras instituições, e também o recurso federal. Então, o programa Horus, ele trouxe esse recurso do centro, né, do centro do país, para a periferia, né, que alguns chamam centro e periferia, né, fronteira, periferia. Então, esse recurso veio para a periferia e ajudou no saneamento de muitos custos, aquisição de equipamentos, e também contribuiu na qualificação desse efetivo. Então, existem políticas internas da CEOP, no caso, né, que visam esse aprimoramento do profissional que atua na fronteira. E também um outro elemento que eu gostaria de destacar é a interação com outros órgãos. Essa interação com outros órgãos, ela foi realmente um diferencial muito grande que tem que ser mencionado. Então, inclusive, órgãos de outros estados passaram a fazer cursos em outros estados, né? Aprender novas práticas, novas técnicas, novas metodologias de trabalho, né? O compartilhamento de informações. Então, esse tipo de interação, eu não cheguei a evidenciar em outros órgãos, mas sim apenas nos órgãos de segurança pública. E eu quero deixar aqui até um alerta, né, que há uma necessidade latente de que os órgãos atuem de maneira integrada. Então, existem inúmeras instituições, existem inúmeras pesquisas que são desenvolvidas, mas muitas vezes elas estão descoladas da realidade da fronteira, ou ela acaba não chegando até onde ela deveria estar. Ela se concentra apenas no debate conceitual, acadêmico, sobre o assunto. Mas a segurança pública, nesse ponto, eu gostaria de destacar, ela trouxe realmente o debate para a fronteira, né? Então, trouxe através da governança, da interoperabilidade, né, da integração entre as agências, e todos aprenderam com todos contribuíram com todos. Houve um crescimento nesse segmento da sociedade, na segurança pública.
Então, são alguns elementos que eu trouxe para o debate, então seria isso. Muito obrigado aí, professor Ludwig, professor Luciano Barros, toda a equipe do IDESF aí, parabéns pelo evento. Obrigado, Chonzo, muito obrigado pela apresentação, obrigado pela exposição e muito obrigado pela exposição, pelo capítulo apresentado para o livro, certamente é de grande interesse. Bom, o próximo e último capítulo foi desenvolvido por mim e pelo Thiago Suassuna, que deve estar aí, o Alex Neves e o Jean-Marcel Lacerda, esses dois últimos que não puderam, infelizmente, estar aqui com a gente devido a outros compromissos, mas eu é que vou fazer a apresentação. O capítulo é intitulado Trajetória de uma Crise Global, o papel das fronteiras, e a ideia desse capítulo é, de certa forma, tentar sumarizar, é claro que isso é um trabalho árduo, todas as ideias que foram trazidas nesse volume, né? A ideia redefinições de fronteiras, ela surge justamente para isso mesmo, ou seja, para não ser um conceito fechado, né? Tanto que, se vocês repararem, os 5 volumes possuem o mesmo título, com subtítulos diferentes. E a ideia desse volume era tentar identificar esse trajeto, ou os possíveis trajetos influenciados essencialmente pela pandemia, né? A ideia aqui não é uma ideia original, no sentido de que, quando nós idealizamos esse projeto há 5 anos atrás, essa ideia de fronteiras, ou seja, dessa constante necessidade de se redefinir as fronteiras, ela já estava presente, daí a sua não originalidade. Mas, trazendo isso para a realidade atual, quais seriam, então, os possíveis entendimentos, ou seja, fronteiras? O que é fronteira num mundo globalizado, né? E ainda mais tendo a perspectiva, né, de uma pandemia, né, de um vírus que vai, de certa forma, fragilizar todo o sistema internacional, e não só, né? Então, qual que é o papel da Covid-19 nesse entendimento de fronteiras? De que forma a fronteira vai ser entendida ou não como fonte de instabilidade, como já fora, né, nos séculos passados? A gente viu ao longo, né, das diversas apresentações que começou hoje de manhã, vários significados, né, vários entendimentos, várias perspectivas daquilo que se entende por ser fronteiras, por fronteiras, né? O que nos faz, de certa forma, refletir sobre até a sua razão ontológica de ser, ou seja, qual que é a razão de existir, né, das fronteiras. E é mais ou menos nesse sentido que esse capítulo traz, em forma de conclusão, essas diversas possibilidades. A ideia, de uma maneira geral, desse texto, em específico desse texto que estou apresentando, é trazer uma visão mais abrangente, explicar que o conceito de fronteiras não é um conceito estanque, ou seja, já foi apresentado aqui em outras apresentações, já falaram que fronteira não é necessariamente uma linha, um entendimento de fronteiras nas mais diversas áreas do conhecimento, seja na geografia, onde ela é mais trabalhada, seja no direito, pouco trabalhada na ciência política e nas relações internacionais, esse conceito não é um conceito estanque. O que a gente pretende fazer aqui é justamente trazer diversas visões, diversas perspectivas que tragam esse novo e constante reentendimento das fronteiras. Como já foi dito também, até pelo professor Thiago, a ideia aqui não é apontar somente os problemas das fronteiras, e, na verdade, não é entender as fronteiras como sendo um problema, esse já é um ponto de partida, né? Porque aí você já tem uma carga negativa quando você vai definir o termo, né? Ou seja, se é um problema,
você já parte do princípio que aquilo, ou que aquela região, que aquele conceito deve ser modificado. E aqui a proposta não é essa, a proposta é reentender, talvez reeducar, né, tentar ser um pouco mais dogmático no que se refere às fronteiras, não só no caso do Brasil, mas como a gente viu, esse não é um problema exclusivo da América do Sul, esse não é uma questão exclusiva, melhor dizendo, não é uma questão exclusiva da América do Sul, nem uma questão exclusiva da União Europeia ou da Europa, mas essa questão ela está presente em todos os lugares do mundo, né? Então, a ideia aqui não desse volume, não é trazer só, não só olhar para as fronteiras como sendo algo negativo, é trazer alternativas, trazer visões, não só de acadêmicos, a gente tem contribuições das mais diversas origens, né, ou backgrounds no que se refere, né, aos autores, né, aos backgrounds dos autores. Então, a ideia aqui é trazer realmente uma visão que possa trazer um contributo para esse conceito que é muito caro, no meu caso em específico, as relações internacionais, que é onde vem minha formação, né? A ideia, na verdade, é verificar tanto conceitualmente quanto na prática, como que a gente pode, né, entender fronteiras, ou seja, se a gente tem que substituir esse entendimento, né, tradicional, coloquemos assim, de uma linha, a gente tem que substituir por outra coisa. Que outra coisa é essa, né? Então, aqui nesse volume, a gente consegue ver esse entendimento passando por diversos conceitos, seja na área do direito, seja na área das relações internacionais, seja na literatura, seja na ciência política, seja na geografia. A gente vai ter um arcabouço, um entendimento melhor daquilo que fronteira pode ser vista, né? Bom, no que se refere à trajetória da crise global, evidentemente que estávamos mencionando sobre a questão da pandemia, e a pandemia teve um severo impacto nas mais diversas áreas, tanto em áreas de estudos, mas no nosso dia a dia, seja no nosso dia a dia, seja no sistema internacional, né? Então, teve impacto na economia, teve impacto na sociedade, de uma maneira geral, na forma como nós nos colocamos, né, perante a sociedade, teve impacto na política, teve impacto na segurança, né, seja a segurança nacional, seja a segurança internacional, e mais além, né, para além dos impactos, que eu acho que fica muito claro depois de 2 anos de pandemia, que foi mais ou menos a chamada do ano passado, esse ano, a gente está lançando agora no finalzinho do ano, justamente por isso, porque a gente teve alguns problemas aí de logística para poder, né, a gente não conseguiu lançar antes, né, normalmente a gente lança esse livro em outubro, mas a pandemia ela trouxe alguns outros desafios, né? Ela desafiou ainda mais alguns conceitos que já haviam sido testados, digamos assim, no sistema internacional, conceitos como governança, né? O conceito de governança na pandemia ele foi estritamente testado. Outros conceitos como de democracia, cooperação, unilateralismo, multilateralismo, interdependência, todos esses conceitos eles foram testados, digamos assim, com relação à Covid-19, né? Então, entre muitos outros, né, aqui eu estou fazendo aqui um resumo do resumo, mas entre muitos outros conceitos que foram, de certa forma, testados, colocados em prática, durante a pandemia. A pandemia ela vem intensificar muitas coisas, seja no que se refere à desigualdade, seja no que se refere à coletividade, seja no que se refere ao nosso entendimento em relação à sociedade ou às sociedades, seja numa região de fronteira, seja sendo no centro do país, ela colocou
à prova todos esses conceitos. E a ideia era, mais ou menos, trazer, né, nesse capítulo, né, trazer essas discussões com base naquilo que foi apresentado pelos autores, trazer essas questões. E a gente fica aqui com, na verdade, a ideia desse capítulo não é responder nada. Na verdade, se nós partimos do princípio que essa redefinição ou esse reentendimento das fronteiras ele deve ser constante, não seria prudente trazer nada fechado ou trazer uma visão fechada de fronteiras, mesmo porque isso não dificilmente vai acontecer. Então, a ideia é entender, né, qual que é o papel do Estado, qual que é o papel da sociedade civil, né, na construção desse entendimento de fronteiras durante a pandemia. A gente teve aí como eu disse, né, diversos desafios que foram, ou diversas trajetórias tomadas, né, que foram, por exemplo, fechamento de fronteiras, decisões, por exemplo, no caso da União Europeia, que foram decisões unilaterais, não coordenadas, não partiu de cima, né? No caso da América do Sul, a gente teve esses desafios também colocados à prova, no caso da América do Norte também. Então, a gente fica, na verdade, com mais perguntas do que respostas nesse capítulo. Não podia ser diferente, sempre esses capítulos, né, que fica a cargo da minha pessoa são assim, porque, como eu disse, a própria natureza da obra, né, dos livros que já foram lançados, das edições anteriores, dos volumes anteriores, é justamente essa: a gente está em constante reflexão. Se a gente parar para pensar, a gente está em constante reflexão, a gente está em constante mutação, né? Então, a gente não seria justo colocar um conceito fechado sobre fronteiras, ou um entendimento só sobre fronteiras, mesmo porque isso iria limitar, de certa forma, o nosso entendimento, né? Então, o objetivo, e isso está lá no finalzinho do capítulo, é justamente tentar continuar com essa reflexão, né? Então, é exatamente por isso que já nesse lançamento a gente coloca a chamada de trabalhos para o próximo volume, né, que vai ser intitulado Dilemas, Desafios e Ordenamentos, que é para 2022, o que corrobora com esse entendimento de fronteiras, ou seja, para o próximo ano a gente vai continuar trabalhando esses mais variados temas, e trazendo perspectivas, visões, interpretações de uma gama bem variada de professores, das pessoas que atuam direto ou indiretamente nas fronteiras. E a ideia é justamente essa: trazer essa constante redefinição das fronteiras. Então, o capítulo trabalha mais ou menos isso, é um capítulo relativamente mais curto do que os demais, a tom de conclusão, e gostaria de agradecer a todos os coautores que contribuíram para esse capítulo, e já sem me alongar, gostaria de agradecer a todos mesmo, de verdade, que contribuíram para que essa obra fosse publicada, que fosse lançada hoje. Como eu já disse, é uma enorme satisfação para mim ver o quão esse projeto já tem pernas próprias, e deixar meus mais sinceros agradecimentos. Obrigado. Eu passo a palavra, então, ao Luciano, que deve estar por aí. Luciano? Estou cá. Boa noite, obrigado, Fernando. Mais uma vez, concluímos as apresentações de mais um volume do Redefinições das Fronteiras, volume 5. Lembro o dia que nós começamos esse projeto, lá em Coimbra, né? E assim, nasceu de uma ação, de uma provocação sua, Fernando. Eu me lembro dos escritos, hoje você mostrou para a professora Maria Raquel, nos bastidores ali, um caderninho. Eu me lembro do que você colava na parede para inserir o Redefinições das Fronteiras. Sensacional. Então, isso é a prova do que um sonho, ideias conjuntas,
e trabalho duro, as coisas acontecem. Né? Meus parabéns a todos os autores, pela qualidade dos artigos, pela qualidade das apresentações, me deixa realmente muito feliz. Isso só engrandece cada vez mais o debate, traz o debate aquelas questões que são ligadas à realidade. Eu acho que o Samuel trouxe isso muito bem, o Alan também, a professora Cláudia, o Tiago, você, Fernando, e todos os autores pela manhã também. Me encanta ver esta ligação. Nós não estamos falando só de ideias que estão soltas no espaço, que estão ancoradas só em teorias. Não, elas têm uma profundidade, uma dinâmica muito proprietária, que é a dinâmica da leitura das realidades que nós vivemos nas áreas de fronteira deste planeta. Seja da contribuição dos autores europeus e as contribuições brasileiras, contribuições como a da operação da migração venezuelana, a Operação Acolhida, o trabalho que é feito aqui no BPFROM pela Polícia de Fronteira, os desafios, não é? Então, muita felicidade que nós encerramos hoje este ciclo de debates, as apresentações, que fazem parte do nosso 8º Seminário de Fronteiras. Oxalá, o ano que vem, nós possamos voltar de forma presencial e aprendemos também que esse modelo presencial e híbrido, quem sabe, seja o que vai permanecer. Parabéns mais uma vez, meu muito obrigado, tenha um ótimo descanso. Obrigado a todos. E até a próxima. Finalizei.